Antes de entrar nos lugares mais estranhos da internet, você precisa entender uma coisa: nem todo horror foi criado para te assustar. Alguns foram feitos para permanecer com você. E o mais estranho é que tudo começa com algo familiar, mas lentamente se transforma em algo que não deveria existir. The Backrooms. Os Backrooms parecem simples à primeira vista. Um lugar vazio, salas amarelas infinitas, um zumbido constante que nunca para. A ideia é simples. Se você sair da realidade por um erro, você cai lá. Mas o problema não é o lugar, é a sensação. Tudo parece familiar, mas completamente errado, como se você já tivesse estado ali, mas não deveria lembrar. E quanto mais tempo você fica, mais o ambiente parece se repetir, como se não houvesse saída real. E então você começa a ouvir coisas, passos distantes, movimentos nos cantos escuros, presenças que não fazem barulho, mas estão lá. E nesse ponto, você percebe que não está sozinho. E sair não é realmente uma opção, esse CP Foundation. Mas alguns horrores não são acidentais, eles são catalogados, controlados, escondidos, como a esse CP Foundation, uma organização que coleta coisas que não deveriam existir, criaturas, objetos, anomalias, coisas que quebram completamente as regras da realidade, cada uma com regras específicas, regras que você não pode quebrar, porque se quebrar, algo acontece. E não são regras aleatórias, são instruções detalhadas, como se cada erro já tivesse sido cometido antes, com consequências reais. E o mais inquietante é que tudo isso parece organizado demais, estruturado demais, para ser apenas ficção. Petscop. Agora as coisas começam a mudar, porque o horror não está só no mundo, está naquilo que você interage, como em Petscop, um jogo aparentemente inocente, colorido, simples, algo que parece feito para crianças. Mas conforme você explora, coisas começam a surgir, mensagens escondidas, áreas secretas que não deveriam existir, nomes, lugares, referências a eventos reais. E o mais estranho é que algumas dessas mensagens parecem direcionadas a alguém específico, como se o jogo estivesse tentando se comunicar. E quanto mais fundo você vai, mais o jogo começa a quebrar. Texturas falham, personagens param e olham, o silêncio fica mais pesado. E então surge a dúvida: isso ainda é só um jogo? Salad Fingers. Agora o horror deixa de ser externo e passa a ser psicológico, como em Salad Fingers, um mundo vazio, silencioso, parado no tempo, onde um único personagem tenta manter sua sanidade, mas claramente não consegue. Ele fala sozinho, interage com coisas que não fazem sentido, cria relações com objetos como se fossem pessoas. Memórias surgem, mas nunca completas. Fragmentos de algo que aconteceu, ou talvez nunca aconteceu. E quanto mais você observa, mais desconfortável fica, porque nada ali é explícito, mas tudo sugere algo muito errado. E lentamente você percebe que o problema não é o mundo, é a mente tentando dar sentido a algo que não tem explicação. Mandela Catalogue, mas e se o perigo não estiver só na mente, e sim ao seu redor? Como em The Mandela Catalogue, um mundo onde entidades imitam humanos, quase perfeitamente, mas nunca completamente. Sempre existe algo errado, um detalhe fora do lugar, um sorriso que dura tempo demais, um olhar vazio demais, uma voz que parece ligeiramente artificial. E as instruções são claras: não interaja, não observe, não confie, porque uma vez que você percebe, já é tarde. Essas entidades não apenas existem, elas observam, aprendem, se adaptam. E quando você entende isso, você já entrou no jogo delas. Don't Hug Me, I'm Scared. Agora tudo parece controlado, como um sistema, um ciclo, como em Don't Hug Me, I'm Scared. Um mundo colorido, alegre, quase infantil, mas que começa a se quebrar lentamente. Lições simples, que se transformam em caos. Personagens que repetem comportamentos como se estivessem presos, como se não houvesse escolha real. Algo controla tudo, reinicia tudo, manipula tudo. E mesmo quando alguém percebe, nada muda, porque o sistema continua rodando. E nesse ponto, o horror não é o que acontece, é perceber que não há saída. Username 666. Mas o pior começa quando o horror atravessa a tela.
como Username 666, um canal que não deveria existir, que muda quando você tenta acessá-lo. No começo, parece um erro comum, mas então a interface começa a falhar, as cores mudam, os vídeos se distorcem, o site inteiro parece quebrar. E então, algo aparece, não como parte de uma história, mas como algo que está dentro do próprio sistema, observando, esperando. E nesse momento, você não está mais assistindo, você está sendo observado. Russian Sleep Experiment. E então chegamos ao ponto mais extremo, quando o horror não é mais sobrenatural, é humano, como no Russian Sleep Experiment. Pessoas privadas de sono, presas, observadas por dias. No começo, tudo parece normal, mas lentamente a mente começa a quebrar. Eles param de falar, começam a agir de forma irracional, violenta, desconexa, até que não resta mais nada, nenhuma lógica, nenhuma identidade, apenas algo completamente destruído. E nesse ponto, o mais assustador não é o que aconteceu, é saber que isso não envolve monstros, só pessoas, como qualquer outra. Final. No fim, não se trata apenas de histórias da internet, mas de algo muito mais estranho, porque todos esses casos têm algo em comum. Eles começam simples, quase inocentes, mas lentamente se transformam em algo impossível de ignorar. Algo que entra na sua cabeça e fica lá. E talvez o mais perturbador é que depois que você conhece esses lugares, essas histórias, essas ideias, você começa a perceber padrões, conexões, sensações que não estavam lá antes. Porque alguns horrores não foram feitos apenas para assustar, foram feitos para permanecer